Salve, torcedor vascaíno, bom dia! É um prazer estar com você aqui nessa segunda-feira pela manhã, véspera de jogo decisivo. E olha que ontem, no final do dia, veio uma informação que é para deixar o torcedor vascaíno um pouco mais esperançoso. E eu vou trazer para você hoje aqui uma resenha falando sobre isso, sobre esse parceiro do Verratti e o quanto isso pode contribuir para que o Vasco não sofra tanto para vencer os seus jogos. Agora, propriamente, antes de eu entrar nesse assunto principal, eu não canso de lembrar que estamos aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Aqui, no primeiro comentário fixado no chat, você entra, faz o seu cadastro, coloca a palavra Ave Mais e a 1xBet dobra a sua entrada na banca. Se você colocar R$50, a 1xBet coloca mais 50. Se você colocar 100, coloca mais 100. Até o limite de R$1.530. Com os estaduais nessas retas finais e decisivas, jogos pela Europa, enfim, é uma enormidade de possibilidades que você tem apostando na 1xBet. E seja parceira aqui do canal Ave Mais e também do canal Atenção Vascaínos, usando o nosso cupom. Pois bem, torcedor, vamos lá. O Vasco, ontem no final do dia, não propriamente o Vasco, né? Mas enfim, as apurações dizem que o Vasco está muito próximo do atacante André Silva, jogador do Vitória de Guimarães. Aliás, o Flávio, desde a última quinta-feira, vem batendo nessa tecla que o Vasco iria atrás desse 9 que também pode jogar pelos lados. Ou seja, um parceiro para o Verratti. E no jogo do último sábado, contra o Volta Redonda, teve um lance que para mim deixa muito claro o porquê que o Vasco tem tantas dificuldades de vencer as equipes de menor investimento. Eu não gosto de falar equipes pequenas, porque parece que você está menosprezando, né? Vou dar um exemplo para você, torcedor. No último sábado, o Vasco estava fazendo um jogo amarrado, as coisas não estavam andando, até que no finalzinho do primeiro tempo, uma falta lateral, o Payet cobra com perfeição, o Zé Gabriel ataca o espaço ali no primeiro pau e coloca o Vasco na frente, vencendo por 1-0. Na volta para o segundo tempo, o Vasco teve uma oportunidade claríssima para matar o jogo. O Payet puxa o contra-ataque, poderia ter tocado no Verratti, mas ele fez a melhor opção, porque quem tinha mais ângulo e estava chegando bem era o David. O Payet faz a opção pelo David, deixa o David na cara do gol e o David acaba dando uma bolada no goleiro adversário e o Vasco não mata o jogo. O Volta Redonda vem pro ataque, cruzamento na área, gol de empate. Aliás, um ajuste que precisa ser feito nessas bolas aéreas, porque não dá para deixar o Medel centralizado ali, que nesses embates de cabeça ele sempre vai levar desvantagem por uma questão do seu tamanho. Mas enfim, se o Vasco tivesse matado, feito ali 2-0, o Volta Redonda praticamente iria baixar a guarda e ficaria muito mais tranquilo. Desse modo, o Vasco teve que tentar novamente a remontada e conseguiu chegar ao gol da vitória, novamente numa bola parada, num escanteio do Payet, em que ela acaba sobrando para o Verratti. E ontem, essa notícia aí, dessa possível contratação, parece que faltam pequenos detalhes para o Vasco carimbar, me deixa mais tranquilo. Porque provavelmente se essa bola cai no pé de um jogador que tem um pouco mais de qualidade do que o David, o Vasco iria fazer o 2-0. E amanhã a gente tem mais um jogo desses contra uma equipe de menor investimento. O Marcílio Dias, que é uma equipe que disputa o Campeonato Catarinense, no momento é o vice-líder da competição, apenas atrás do Criciúma, que é uma equipe de Série A, mas mesmo assim o Marcílio faz uma boa campanha. Está à frente de 3 equipes que disputarão esse ano o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Brusque, a Chapecoense e o Avaí. Então assim, é uma equipe que apesar do pouco investimento, porque o Marcílio não tem calendário no segundo semestre desse ano, no máximo meia dúzia de jogos na Copa Santa Catarina, mas nem na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano o Marcílio se encontra. Com essa boa campanha que ele está fazendo no Campeonato Catarinense desse ano, ele já está assegurando uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Enfim, o Marcílio que jogou esse final de semana, no último sábado, aliás, quase que no mesmo horário do jogo de Vasco e Volta Redonda, só que poupou 8 titulares. Apenas o goleiro Felipe,
o volante Felipe Araújo e o atacante, o Wendel Alex, foram colocados como titulares da equipe do Marcílio. Já no segundo tempo, o Marcílio fez algumas alterações, colocou aí o Juninho Tardelli, irmão do Tardelli mais famoso aí, do Diego Tardelli, que jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro e conseguiu um empate no final do jogo contra o Nação, que é uma equipe aqui que já está rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. O Marcílio saiu atrás e depois no segundo tempo conseguiu aí evitar esse vexame de perder para uma equipe já rebaixada e empatou o jogo em 1-1. Só que é uma equipe que está completamente descansada para esse confronto. E é claro que essa negociação do André Silva é algo que aconteceu ontem e passa longe de estrear, provavelmente primeiro tem que ser concretizado e depois vir ver a questão física dele, mas provavelmente está voando, porque tem aí 10 gols no Campeonato Português, parece ser um cara assim que está muito bem fisicamente, 26 anos, só que para esse jogo contra o Marcílio, é óbvio, não vai estar disponível, e a gente vai ter que ir com o David ou com outra opção, que assim o técnico Ramon Dias possa escolher. Agora, o que precisa ficar claro é que quando o Vasco tem essas oportunidades contra esses times de menor investimento, tem que matar, tem que fazer o gol. Porque você acaba deixando sempre o adversário jogando por uma bola parada, por um escanteio, por uma falta lateral. Então, que bom que o Vasco foi ao mercado, parece ser um jogador interessante. Eu dei uma olhada aí nos seus vídeos, é um jogador canhoto, muita potência, muita velocidade, e eu acho que pode perfeitamente aí jogar pelos lados, deixando o Verratti mais centralizado, e por ele ser canhoto, não vai atrapalhar aí o Payet provavelmente vai continuar jogando pelo lado esquerdo, trazendo para dentro mais solto, e o André deve jogar mais pelo lado direito, já que é canhoto, todo mundo busca agora esse jogador de pé trocado, principalmente nesse esquema do Vasco, que é um esquema de 3 zagueiros, em que o corredor tem que deixar aberto, então ele jogando pelo lado direito, caindo para dentro, abre o corredor aí para o Paulo Henrique poder chegar ao fundo. E parece que essa carência já era detectada pelo Vasco há um bom tempo. Nós, torcedores, até vínhamos dando um voto de confiança para o David, e eu acho que durante o ano é um jogador ainda que vai ter algumas oportunidades, só que infelizmente não pode reclamar de oportunidades. O David teve várias oportunidades aí, vendo uma sequência aí de 6, 7 jogos como titular da camisa do Vasco, e infelizmente não deu a resposta necessária. Então, agora com a chegada do André Silva, deve ocupar esse posto de titular, e a gente espera que possa ser um jogador que vá agregar e ajudar o Vasco a resolver essa questão de gols. Porque até ano passado, o Vasco era basicamente o time de uma nota só. Piton chegava na linha de fundo, cruzava para dentro da área e o Verratti acabava tentando fazer aí o gol de cabeça. Com esse ano, com essa condição atlética, física, privilegiada, que tá o Payet, abriu o leque, porque é um jogador de aproximação, é um jogador de drible próxima à área, é um jogador de chute de média e longa distância. E com um esquema de 3 zagueiros, o Paulo Henrique pelo lado direito também virou uma boa opção de ataque. Então, aos poucos, o Ramon Dias vai dando uma identidade maior, vai dando mais possibilidades, mais conexões do meio para frente, que o Vasco possa chegar ao gol adversário. E aí que eu falo, o trabalho do treinador é fazer essa bola chegar até dentro da área ou próxima à área. Os estudiosos gostam de falar, né? Até chegar no último terço. E dali para frente é a qualidade do jogador que resolve. Eu espero que o André Silva possa vir e possa dividir, junto com o Verratti e com o Payet, esse quesito no futebol, que aquela vez o Parreira até soltou aquela frase que o gol é um detalhe, mas é o principal detalhe do futebol. Então, quanto mais jogadores ambientados, acostumados em colocar a bola dentro da casinha, melhor. E o Vasco precisa. Que pena que o Vasco não tenha um jogador desse tipo para amanhã à noite já poder ajudar nesse jogo contra o Marcílio. Beleza, torcedor? Esse é meu recado hoje por aqui. Lembrando que hoje à noite estarei na tradicional live lá no Atenção Vascaínos. Amanhã à noite estarei em Itajaí, trazendo todos os detalhes desse Marcílio Dias e Vasco para você. O canal Atenção Vascaíno sempre com esse compromisso de levar algum profissional in loco, onde o Vasco esteja, principalmente nas competições nacionais, como é a Copa do Brasil. Então eu vou estar lá no Hercílio Luz trazendo todos os detalhes, a torcida está toda mobilizada aqui em Santa Catarina, e eu não tenho dúvida nenhuma que será uma grande festa. Mesmo com os ingressos a R$350, os ingressos duraram segundos. Eram 1.000 ingressos? Eram, mas se fosse 5.000 ingressos, 10.000 ingressos a R$500, eu não tenho dúvida. O torcedor vascaíno iria adquirir e iria fazer uma grande festa, como vai fazer. Espero que dê tudo certo e que o Vasco volte com a classificação.
Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí tem pelo menos 2, 3 grupos de Vasco. Então, clica aí em cima, compartilha nesse grupo de Vasco, deixa o comentário aí embaixo, que a gente sempre procura trocar essa ideia e estar próximo de você. Abraço, galera!